Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Eu me chamo Monique, eu faço parte da organização do Congresso e eu vim apresentar a atividade I-833. O estado de flow é a nova fronteira no desenvolvimento humano. E quem vai fazer essa atividade é o palestrante Cadu Lemos. O Cadu ele é sócio da Cadu Lemos Performance, criada em 1998, após uma carreira executiva em agências de comunicação, mercado financeiro e pesquisa de mercado. É palestrante internacional, fundador da Corporação Tribal, e ele produz também eventos, cursos, workshops, retiros e experiências de desenvolvimento humano. E utilizando as técnicas de inteligência emocional e autoconhecimento como base da atuação. E o seu foco hoje ele está voltado ao hackeamento de culturas organizacionais. Então, tenham todos uma excelente atividade com vocês, Cadu Lemos. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Hoje eu vou falar sobre os 2 segundos mais importantes na minha vida. 2 segundos que fizeram toda a diferença. E que eu construí essa pequena margem de 2 segundos ao longo de mais de 20 anos de um processo de autoconhecimento e de busca pessoal. E por que isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje? Vamos começar com uma pergunta minha para vocês. Quem aqui enfrenta uma questão ligada ao ambiente de trabalho, de longas jornadas, de luta com produtividade? Levanta a mão. Quem tem a questão de produtividade, longas jornadas, interrupções frequentes ao longo do dia, é uma coisa comum para vocês? Pois é. O fato é que isso é uma realidade que veio muito pós-tecnologia, principalmente. Alguém lá atrás disse que os computadores iam fazer o homem trabalhar menos, né? E a gente acreditou nisso. O fato é que 70% da nossa vida adulta a gente passa no trabalho. E o que a gente está vendo hoje é que você está tendo uma diminuição de produtividade por conta da tecnologia. Apresento para vocês o Weapon of Mass Distraction, ou a arma de distração em massa, que todo mundo carrega. Quantas notificações ao longo do dia, quantas interrupções a gente sofre quando está conectado, e a gente passa a maior parte do tempo conectado. Isso está levando a gente para uma realidade muito dramática de sermos o 2º país no mundo mais estressado. A gente perde só para o Japão. O Japão é o país mais estressado e o Brasil é o 2º país mais estressado. E 32% da força de trabalho global, e claro que no Brasil, sofrem com aquilo que já é considerado uma doença pela OMS, que é o burnout. Muito bem. 2 segundos foram construídos a partir desse momento em que eu comecei a perceber que havia a necessidade de uma aquietação mental. Por que nós, efetivamente, temos essa questão muito complexa do mundo do trabalho hoje está pressionado pelas mudanças tecnológicas? O estresse, ele é uma consequência, ele é o elefante na sala das empresas. A gente não quer discutir esse assunto. Vocês também, provavelmente, minha pergunta de novo para vocês é, já viram ou trabalham, inclusive, nesses ambientes abertos, né, integrados, está todo mundo junto, é isso ou não? Ou salas fechadas? Essa é uma outra coisa. Com os ambientes abertos, as interrupções acontecem com muita frequência. Ao acontecer com frequência, o que acontece? O processo de produtividade vai caindo, as interrupções exigem longas jornadas de trabalho para que eu possa cumprir a minha tarefa, o meu objetivo, e a partir desse momento, eu tenho a porta de entrada para a fadiga crônica, para a ansiedade, depressão e burnout. De uns anos para cá, eu procurei fazer e trazer esses 2 mundos para a minha vida de uma forma diferente. Eu resolvi praticar aquilo que eu pregava. Nessas minhas pesquisas, nessas minhas caminhadas individuais de meditação, de atenção plena, eu resolvi sair de São Paulo depois de viver 30 anos aqui, no meio do caos. Eu hoje moro na zona rural, no interior de São Paulo, eu não tenho 3G,
eu tenho uma internet a lenha, quer dizer, a rádio, que me dá lá um pouquinho de velocidade para poder acessar o mundo, mas isso me permitiu me reconectar com meus estudos pessoais, de entendimento da condição humana no mundo do trabalho. Lembra que eu falei que 70% da nossa vida adulta a gente passa no trabalho. Qual é o significado disso e qual é o que a gente está trazendo de contribuição, não só para a nossa vida, como para o planeta. Essa mudança pessoal me fez também me reconectar com pesquisas e aprendizados com relação a estados elevados de consciência. Quem já ouviu falar no estado de flow aqui, por favor, levanta a mão. Então, vocês já ao terem lido sobre flow, sabem que ele faz parte de uma pesquisa dos anos 70 do professor Mihaly Csikszentmihalyi, que é um PhD húngaro pela Universidade de Chicago. Hoje ele está na Califórnia, ele vive na Califórnia. E ele, nos anos 70, fez uma pesquisa onde ele queria entender qual é o processo de felicidade. E ele entrevistou pessoas no mundo inteiro, ele viajou o mundo inteiro, de executivos a músicos, bailarinos, xamãs. E ele, nessa pesquisa, que durou 3 ou 4 anos, ele compilou uma série de informações que construíram a base daquilo que a gente entende hoje como o estado de alta performance ou estado ótimo, que é o estado de flow. O que ele descobriu que essas pessoas tinham em comum? Elas tinham um depoimento que unia todas as áreas diferentes de atuação ou países que viviam que eram diferentes também. Elas diziam: felicidade é quando as coisas que eu estou fazendo fluem de maneira natural, acontecem de forma natural, sem esforço. E aí ele começou a entender que a pesquisa dele não era sobre felicidade, era sobre o processo da fluência da vida. Tudo isso foi muito documentado, as pesquisas datam dessa época, dos anos 70, e até antes disso, o Maslow, nas suas pesquisas de estado de pico, já tinha identificado esse estado específico. Porém, o Csikszentmihalyi foi mais fundo. O que a gente vê hoje, e por que eu estou falando aqui hoje sobre esse assunto com vocês, é porque tudo que o Csikszentmihalyi entendeu e concebeu quando ele deu o nome de flow para esse estado, hoje é validado pela tecnologia. A tecnologia de imagem hoje, de ressonâncias magnéticas funcionais, neurofeedback, a neurociência prova aquilo que o Csikszentmihalyi tinha empiricamente trazido como informação. E foi isso que me trouxe para essa pesquisa. Comecei há 2 anos atrás, o meu trabalho sempre foi focado em equipes de alta performance, em cultura organizacional, mas existia um espaço e uma necessidade minha para entender como é que eu poderia, de uma certa forma, passar esses 70% da minha vida adulta com plenitude, sem as longas jornadas. E aí eu descobri em 2014 uma pesquisa da McKinsey, consultoria, que durante 5 anos acompanhou executivos de vários segmentos da indústria nos Estados Unidos. Essa pesquisa trouxe a informação de que quando o executivo estava em estado de flow, que existe uma classificação para medir isso, existe um questionário, aliás, esse questionário eu terei disponível para quem quiser fazer em algum momento, depois eu vou deixar meu site e a gente vai poder combinar. Quem quiser fazer o questionário do flow, depois entra em contato comigo. Então, esse questionário mostrou que os executivos relatavam que, quando em flow, eles conseguiam um aumento de 5 vezes no desempenho. Nós estamos falando de 500% a mais de performance. Outra medida interessante, mais recente, que em estado de flow, a nossa capacidade de aprendizagem, de cognição, ela vai de 300 a 600, 650% a mais. Para dar um exemplo prático para vocês, os Navy SEALs, aquela elite militar americana, estratégica de combate, eles têm um lugar em Norfolk, na Virgínia, chamado Mind Gym, a Academia da Mente, onde eles treinam ativação do estado de flow. E eles trabalham com estimulação transcraniana. São pequenos choques elétricos de 9 volts que estimulam determinadas regiões do cérebro.
Além disso, eles usam tanques de isolamento sensorial, flutuação em tanques de isolamento sensorial, e eles, em 6 semanas e meia, aprendem fluentemente um novo idioma. Então, a aceleração da aprendizagem através da ativação do estado de flow, induzido por estímulos elétricos ou não, é uma realidade hoje. O que isso impacta para nós que vivemos no mundo organizacional? Para começar, no aprendizado. Nós estamos falando numa época de lifelong learning, né? Do aprendizado ao longo da vida. Eu me lembro quando era criança que era muito comum, não, mas a escola acaba um dia, depois você vai trabalhar, só médico que precisa estudar sempre, porque sempre tem novidade. Mentira, isso é uma mentira, todos nós precisamos estar sempre buscando e adquirindo novos conhecimentos. E o que eu entendi nessas pesquisas todas que eu venho acompanhando é que o flow permite com que você acelere a sua aprendizagem em muito. Então eu vou explicar um pouco do conceito do flow agora. Está todo mundo curioso, já leram e tal, mas tem um jeito. Outro dia eu estava com um amigo querido que é triatleta. Ele é executivo, foi executivo a vida inteira e com 50 e poucos anos ele teve um infarto e escapou, porque nessa idade o negócio é complicado. E ele resolveu mudar completamente a vida dele. Fez 2 vezes o caminho de Santiago, 2. Uma vez o clássico, a pé, e a segunda vez de bicicleta, porque ele já estava naquela de querer virar atleta. E ele hoje é um dos triatletas amadores na faixa de idade dele mais vencedores. Eu acompanho aí a trajetória dele e a gente faz alguns trabalhos também de mentoria, de neurohacking, né, de hackeamento de mente, porque o resultado no esporte de alto rendimento tem muito a ver com aquilo que você trabalha na sua mente. E ele vira para mim um dia e fala, pô, Cadu, você fala desse negócio de flow e tal, eu não sei o quê, mas como é que... Isso, eu já senti isso. E, aliás, todos vocês já sentiram em algum momento da vida. Pensa naquela situação em que você estava tão envolvido numa atividade que você ficou tão ligado nela que você não percebeu o tempo passar. Que você se integrou tanto que parecia que você era aquela... Você e a atividade não tinham nenhuma separação. É comum a gente ter relatos de surfistas de onda grande, de alpinistas, de gente de esportes de radicais, paraquedistas, que se tornam um só com a atividade. E aí o Alexandre, no triatlo, vira para mim, cara, eu fiz esse triatlo de São Paulo, falou comigo agora, 15 dias, ele veio, teve um Ironman aqui em São Paulo, uma prova, né? Ele fez, não foi bem, diz que os últimos 7 quilômetros ele praticamente se arrastou, e que o que segurou para ele terminar a prova foi a cabeça, foi o trabalho mental dele. Mas ele virou e falou, cara, no começo da prova, falaram, pô, ele mora em Belo Horizonte, né? Ele falou, você vai ver São Paulo, você vai andar na JK, na Marginal, vai ser legal. Ele falou, eu não vi nada. Eu estava na minha bike, um pouco atento com a lateral, mas eu estava tão focado que passaram-se 2 horas e pouco e eu não percebia onde eu tinha andado. Isso é o estado de flow. Eu tenho relatos de autores, escritores, que falam que escreveram em flow 5, 6, 7 páginas e no dia seguinte eles vão ler o que eles escreveram e eles não reconhecem. Então pensa naquela atividade, pode ser um esporte, um hobby, uma conversa com amigos queridos, que às vezes você perde a noção do tempo. Né? Brincar com os seus filhos, por exemplo, são situações que são caras para você, são importantes para você, que têm significado para você, e aí você se perde. Eu, por exemplo, gosto muito de fotografia. Fotografia é a minha paixão. Talvez eu tivesse sido fotógrafo na vida se a vida não tivesse me levado para outro lado. Eu me vejo, às vezes, fazendo uma sessão de fotos. Eu gosto muito de paisagem, andando, fazendo trilha. Né, Ana? A Ana gosta de trilha também. A gente sempre vê as coisas assim de... Está perto da natureza, aliás, é um indutor do estado de flow. Então, essa proximidade com a atividade, a minha integração é tão grande que eu não vejo o que está acontecendo do meu lado. Eu e a fotografia estamos ali. O assunto que eu estou fotografando e eu somos o mesmo. Aliás, dizem que a fotografia é um reflexo de você mesmo, né? Não daquilo que você está fotografando. Então, vocês vão percebendo que esses momentos da nossa vida que nos fazem entrar em flow, eles são significativos e todo mundo já viveu isso. E aí, voltando para a pergunta do Alexandre, ele falou, pô, Cadu, você fala tanto disso, mas eu quero fazer isso conscientemente, eu quero ativar isso. Eu falei, então vamos lá. Então, como é que você ativa conscientemente o estado de flow? Existem gatilhos.
existem condições necessárias para você trazer o flow. Primeira condição necessária, premissa fundamental, isolamento, concentração. Por que isolamento? Porque isolamento e concentração geram foco. E foco é o ponto de partida para ativar o flow. O flow segue o foco. Segundo gatilho, desafio. Um desafio que você tenha habilidade para enfrentar, faz com que, e que seja importante para você. Então, eu estou falando de qualquer coisa. Pode ser um esporte, pode ser um projeto dentro da empresa. Você tem aquele desafio para cumprir. E você sabe que você tem o skill, a habilidade para fazê-lo. Mesmo que você não tenha todas as condições, mas você está próximo do nível de desafio. Então, imagina o seguinte. Imagina aqui um gráfico onde eu tenho aqui o eixo vertical. Menos desafio, mais desafio. Agora no horizontal. Menos habilidade, mais habilidade, ok? Se eu tenho um desafio alto e eu tenho pouca habilidade, esse quadro está lá no site, depois vocês podem abrir, é o quadro do Mihaly Csikszentmihalyi que fala sobre o flow. Se eu tenho pouca habilidade e meu desafio é grande, o que vai acontecer? Eu vou entrar num estágio de ansiedade, eu não vou dar conta. Será que eu vou dar conta? Eu acho que não, medo. Então, isso não vai te induzir ao flow. Ao contrário, se o desafio é baixo, mas eu tenho muita habilidade, muita competência, eu vou entrar numa sensação de quê? De tédio. Vamos dar um exemplo prático de um esporte que eu gosto muito e de um cara que eu gosto muito. Roger Federer, tenista. Então, o Federer, volta e meia, que aliás é um cara que tem uma história de vida muito interessante. Ele é um privilegiado, como todo mundo sabe, nasceu em berço de ouro, e os pais chegaram para ele e falaram: você pode fazer o que você quiser da sua vida. E ele experimentou de tudo, de todos os esportes, hobbies, atividades, e escolheu o tênis e virou quem é. Ele realmente viveu ao máximo, está aí ainda, né? Dando trabalho para o Nadal. O Federer tem compromissos com o patrocinador. Então ele vai ter que jogar com o patrocinador no fim de semana, né? Um jogo profissional amador. Para o patrocinador, o desafio está aqui e a habilidade está aqui. Para o Federer, a habilidade está aqui e o desafio está aqui. Ou seja, para o Federer vai ser um tédio, mas ele vai fazer feliz porque o cara está pagando a conta. Para o patrocinador, vai ser o maior desafio da vida dele. E ele sabe que ele vai enfrentar o Federer. Então, como é que ele vai estar se sentindo? Então, esse resumo do quadro do Csikszentmihalyi mostra que quando eu consigo um equilíbrio entre a minha competência, a minha habilidade e o nível de desafio que eu tenho, se eu estou ali próximo, é quase que automático que eu consiga ativar o meu estado de flow se eu estiver concentrado, isolado e relaxado. Relaxamento é o segundo momento do ciclo do flow. O primeiro é o desafio. Se você vai enfrentar um desafio e não conseguiu ativar seu flow ainda, relaxa, vai dar uma volta, faz 5 minutos de meditação, vai tomar um chá. Quantas ideias boas você já não teve tomando um banho? Num momento que você nem estava esperando e veio aquele ahá. Por quê? Porque você se liberou daquele desafio durante um tempo, foi pensar em outra coisa, e o teu inconsciente te traz a resposta pronta, e aí você faz o quê? Você volta e tenta cumprir a tarefa de novo, já com uma condição de relaxamento que te permite uma descarga de óxido nítrico e de endorfinas, de serotonina, e aí aquilo vai te empurrando para um estado onde tudo começa a fluir. Pensem nas vezes que vocês já viveram isso na prática, e aí lembrem que é possível induzir o estado de flow. Só que essa descarga de endorfinas, serotoninas, anandamidas, todas essas coisas boas que o corpo tem, do que a gente tem, né, que são descargas de prazer, de reconhecimento, elas duram pouco, elas são limitadas. Então vai ter um momento que vai acabar, o flow não é eterno. E tem o paradoxo. O paradoxo do flow, pessoal. Na hora que você sacou que você está em flow, você já não está mais. A hora que você percebe, e aí eu tenho um caso muito interessante também no esporte, a Lolo Jones foi uma grande campeã olímpica americana, e a modalidade dela era corrida com obstáculos. Na Olimpíada de Pequim,
a última Olimpíada antes do Brasil, ela estava liderando com folga e ela pensou, bom, eu estou com uma certa vantagem aqui, será que eu estou acertando bem? Será que eu posso melhorar alguma coisa na minha passada? No que ela pensou isso, ela tropeçou no penúltimo obstáculo e caiu para 7º lugar. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, se você pensar, se você se der conta que você está em flow, você já não está mais. Esse é o paradoxo. Gatilhos. Então, falamos dos gatilhos psicológicos, né? Concentração, foco, isolamento. Gatilhos ambientais. Silêncio. Por que eu não consigo trabalhar o flow numa empresa hoje? Falei já para vocês. As empresas têm ambientes abertos, as pessoas trabalham juntas, a interrupção frequente, a arma de distração em massa. Com isso, a entrega vai ficando para depois. Vai ficando para depois e aí a jornada aumenta e aí vem todas as condições de fadiga crônica, burnout, etc. Por que o flow é o antídoto? Eu tenho que criar o quê? Momentos de flow na empresa. Eu tenho que começar essa conversa. Como? Quer ver o pior? Reunião. Reunião. Ah, tem que fazer reunião. Então, elege um dia sem reunião na tua empresa. Quarta-feira sem reunião. Todo mundo sabe que aquele dia não vai ter interrupção, vai poder se dedicar. Pode ser um negócio legal, cria uma cultura nova. Elege lugares, sala de flow. Então, a sala de reunião, eu tenho um caso aqui em São Paulo de uma seguradora, muito legal, eu não vou revelar o nome, mas porque eu não tenho autorização, mas eu fui lá e vi. E eles já estão fazendo isso. Eles têm salas, eles trabalham muito com o modo ágil, agile, né, com o sistema, e eles têm salas que têm 2 neons. Então, é assim, não está em vermelho e ouse está em verde. Então, se está verde, ouse, a reunião que estiver acontecendo ali, você pode entrar, participar, dar palpite, é bem-vindo, vamos pensar junto, vamos criar junto. Se tiver aceso o neon vermelho, não ouse, nem venha, porque nós estamos no flow. Ou seja, o flow também é coletivo. Essa é a questão ambiental. O gatilho ambiental do flow é esse, é você criar a conversa dentro da empresa, de forma que você tenha possibilidade de deixar as pessoas se concentrarem, mesmo em conjunto. E aí, você tem estudos que falam que as equipes, quando têm níveis hierárquicos parecidos e níveis de habilidade e competência parecidos, mesmo que sejam de áreas diferentes, elas, tendo um propósito, um desafio comum, elas ativam o flow, porque elas ali estão juntas e a conversa é fundamental. Então, gatilho, mais um gatilho que vale para o individual e vale para o coletivo. Feedback imediato. Quando você está numa tarefa, seja solitário ou coletivo, e que você tem a resposta imediata daquilo que você está fazendo, eu, quando fotografo, por exemplo, eu tenho feedback imediato, porque eu vejo o que foi que eu fotografei. Pensa nisso no ambiente corporativo. A importância do feedback. Como o feedback é mal utilizado hoje. A gente não pode nem falar aquela outra palavra feia, né? Então, feedback imediato é fundamental para você manter o fluxo, que é a palavra em português para flow. Muito bem, tudo isso para falar que existem também outros gatilhos importantes, familiaridade do grupo. Então, vamos falar do coletivo, que é o organizacional, que é o nosso papo aqui hoje, né? Que nós estamos no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Então, como é que eu faço um grupo realmente ir além? Quando eu tenho a causa comum, o desafio e a competência para enfrentar esse desafio, o isolamento, eu tenho a familiaridade, eu tenho o feedback imediato, e tudo isso constrói o quê? Um objetivo a ser atingido. Lembrando que essa plenitude, ela é conquistada no momento em que você tem o flow aberto no grupo. Eu já vi, a gente faz isso acontecer com alguma regularidade. Individualmente, existem várias técnicas. A gente trabalha, por exemplo, com mapeamento neurológico funcional, que pode ser feito por uma equipe, pode ser feito individualmente. Então, o que é? Um eletroencefalograma para te ver onde é que está a tua melhor frequência de desempenho e, a partir daí, você pode trabalhar com neurofeedback para melhorar ainda mais. A gente trabalha também com os tanques de isolamento sensorial, flutuação em tanques de isolamento, que são maneiras de quê? E aí eu vou chegar de novo no começo.
de eu conseguir meus 2 segundos a mais. Esses 20 anos de trabalho com busca pessoal, de meditação, de aquietação mental, de atenção plena, me ganharam 2 segundos. 2 segundos que eu tenho na hora que eu enfrento uma adversidade, um problema inesperado, em que eu, antigamente, descia do carro para brigar no trânsito, e eu tenho esses 2 segundos que eu penso que atitude que eu quero tomar. Eu respiro e consigo escolher uma atitude e não reagir. O problema é que a gente reage o tempo inteiro. Então, este trabalho todo, essas buscas, essas pesquisas, eu vejo isso com amigos, com clientes, elas estão dando para a gente, de novo, o controle de que atitude que eu quero escolher e não simplesmente reagir. E pensa nisso no ambiente organizacional. A reação, reagir, reagir, reagir. O nível de estresse, o nível de conflito. Né? Não é à toa que cresceu tanto o aspecto das metodologias, né? De comunicação não violenta, por exemplo, né? Toda a sociocracia, tantas metodologias que a gente tem hoje nas empresas. Para quê? Para buscar aquilo que está dentro da gente mesmo, que é a capacidade de se relacionar de uma forma mais elevada. Sabe qual é o problema que nós temos? Vendo aqui meu tempo. Nosso problema, é o problema da sociedade de uma forma geral, especialmente nas organizações, é que nós não fomos constituídos, ou não se criou um desenho lá atrás de uma sociedade de cooperação, e sim de uma sociedade de competição. E nós padecemos de um outro problema. Quando a gente fala, inclusive, em treinamento e desenvolvimento, estamos aqui no maior fórum para discutir esse assunto, nós padecemos de um problema. A gente ensina as pessoas técnicas, habilidades, capacita, mas não ensina a acessar estados de consciência diferentes para cada necessidade que eu tenho. Então, eu tenho uma chance de mudar e de hackear uma cultura organizacional quando eu crio a possibilidade dessa conversa nascer lá dentro e dizer, em vez de falar só em treinar uma nova habilidade ou uma nova técnica, por que a gente não treina agora a elevar a consciência? Então, hoje, vocês estão vendo, está na cara de todo mundo, o quanto cresceu o mindfulness, por exemplo, a meditação, o assunto, a conversa cresceu. Agora, o cuidado que tem que se ter é que essa conversa não se dissipe como tantas outras que a gente já viu dentro dos mundos organizacionais por aí. E esses 2 segundos que fizeram toda a diferença na minha vida, eles estão disponíveis para quem quiser. Para quem quiser. É uma escolha. Então é isso, pessoal. Eu tenho lá os questionários de Flow, mas precisa entrar em contato comigo. Lá tem mais explicações, será um prazer poder conversar com vocês. A gente tem feito alguns programas abertos com flutuação de tanques de isolamento sensorial, com voos em túnel de vento, paraquedismo indoor, que é um excelente indutor para o estado de Flow também. Só que não adianta você entrar em Flow e depois não saber o que fazer com isso. Então, estou à disposição, foi um prazer enorme estar aqui, muito obrigado. A gente tem 3 minutos. Eu não sei se tem a prática de fazer algum tipo de conversa, se alguém tem uma pergunta, é possível? Podemos? Se alguém tiver alguma dúvida, o microfone está aqui, a gente pode conversar um pouco, que a gente tem mais uns minutinhos. Alguém tem alguma dúvida? Aqui. Tem outro microfone? Só tem esse? Oi, Cadu, prazer. Daniela, eu sou do Santander. Além disso, a gente tem uma organização muito tradicional, dinâmica, competitiva. E aí eu queria entender da sua experiência, além do que você falou da sala, de Flow, o outro exemplo que você deu que as empresas têm feito, você tem visto empresas dessa dimensão, com essa complexidade cultural, fazendo alguma coisa sobre isso? Ótima pergunta, porque é crítico isso. Porque você vê iniciativas em startup adora, né? Porque não tem a cultura ainda, né? Então a gente vai lá e modela, não é nem hackear. Eu vou modelar do jeito que o cara quer, que o CEO, que o fundador imaginou, que a visão dele. Mas numa empresa já estabelecida, ainda mais de grande porte, o que eu falo sempre, começa a conversa. A conversa tem que começar. E eu digo que a melhor forma, em vez de ser top-down, é bottom-up, da seguinte maneira:
piloto. Faz um piloto numa área, começa a trabalhar, vê que resultados tem, aquilo começa a reverberar. Eu posso dizer, não de flow, mas de outras coisas. Estou falando de muitos anos atrás. Eu vi isso acontecer de um novo jeito de se lidar com as relações humanas dentro do Citibank, que começou no Brasil, se reverberou dentro da organização no Brasil e hoje é uma prática global. Então, é possível, tem que acreditar. Tem que fazer, na verdade. Sabe qual é o problema? Precisamos conversar sobre burnout. Eu leio isso toda hora, né, no LinkedIn e tal. Não precisamos conversar mais. Temos que agir agora, tem que fazer alguma coisa. Tem que sair do aspecto do papo. Tem que fazer. Então, exemplos pequenos, pilotos, iniciativas menores, são a melhor forma para o rastilho de pólvora seguir. É a nossa única chance. A abundância coletiva, ela está no momento em que a gente parar efetivamente de achar que tem que treinar as pessoas com novas técnicas e competências. E tem que acessar estados elevados de consciência. É isso que a gente precisa fazer. Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado. Obrigadíssimo.